Bom, agora a gente fala sobre a CPMI do INSS, porque o relator da comissão, o deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, começou a ler hoje o relatório final da comissão. O relator pediu o indiciamento de 216 pessoas, entre elas estão o senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão, o ex-ministro da Previdência, Carlos Lupe, também do PDT, o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, Daniel Vorcar, o ex-dono do Banco Master, e Augusto Lima, que foi sócio da instituição financeira. Ao iniciar a leitura do relatório, Gaspar citou uma declaração do ministro aposentado do Supremo, Luiz Roberto Barroso, feita durante um debate com o ministro Gilmar Mendes. A leitura foi interrompida por parlamentares da oposição, com questionamentos e trocas de xingamentos. Isso é um relatório, presidente? Ou é um circo? Se é um circo ou é um relatório? Excelência. Cadê o relatório? Excelência. Eu não vou ficar Deputado Lindbergh Farias. Deputado Lindinho, não estamos falando de Odebrecht, calma. Só um instantinho. Aí não dá, né? Só um instante. Quero o senhor presidente. Aí é palco. Quero o senhor presidente. Senhores. Olha, me chamou de estuprador. Eu estuprei corruptos como Vossa Excelência que roubam o Brasil, ladrão, corrupto, ladrão. Senhores, por gentileza. Por favor. Questão de ordem. Por favor. Presidente, questão de ordem. Senhores, por gentileza. Nós aguardamos um relatório. Não. Nós aguardamos um relatório. Não, ele não pode ofender as pessoas da forma que ele ofendeu. Bom, Alfredo Gaspar, em entrevista coletiva, disse que vai acionar a justiça contra as ofensas feitas por Lindbergh Farias. Quero fazer um desafio. Lindbergh, prove hoje e agora qualquer indício disso. Eu renuncio o meu mandato imediatamente. Agora, se você não provar, renuncie o seu. Seu canalha, eu vou lhe processar. Você é do submundo do crime. Nasceu no pó. Continua no pó, você é acostumado com a bandidagem, você é líder, sempre foi líder da bandidagem, a justiça do meu país lhe conhece, você inventou uma mentira, mas uma mentira contra um homem de bem, eu não tenho que me justificar disso, eu sou um brasileiro decente, que vem enfrentando com firmeza o sistema, que venho cada vez mais lutando contra poderosos, sabia, tinham que escalar um bandido para me atacar de maneira vil, mas eu não baixo a minha cabeça. Bom, Alexandre, esse relatório de mais de 4.200 páginas, a gente lembra que ainda não é definitivo, ele ainda precisa ser votado pelos integrantes da CPMI, tudo indica que isso deve ocorrer amanhã, sábado, que é o último dia da comissão, para eles decidirem, então, se aprovam ou não esses pedidos todos, são mais de 216 nomes para indiciamentos e também todas as recomendações que foram incluídas nesse relatório final, mas a gente lembra que cabe à Procuradoria-Geral da República, no fim das contas, decidir, no fim, se vai indiciar ou não, mas para isso acontecer, o relatório primeiramente precisa ser aprovado e a gente lembra que a base governista é quem tem a maior parte dos votos nessa comissão. Bom, em primeiro lugar, os que estavam lá assistindo a esse bate-boca, que a gente assistiu uma parte, estavam preocupados que houvesse vias de fato, houvesse troca de sopapos, chegou a esse ponto, né? Depois o relator Alfredo Gaspar fez declarações bem pesadas contra Lindbergh Farias, e eu fiquei pensando aqui há pouco, Paula, você mostrou que ele assinou aquela manifestação sobre prisão domiciliar para quem tem mais de 70 anos. O Lindbergh ainda está com 56, né? Mas o Alfredo Gaspar disse que vai reagir muito na justiça e no Conselho de Ética. O Conselho de Ética eu acho importante, porque o objetivo foi tumultuar. A disposição dos senadores e deputados que integram essa comissão é de trabalhar esta noite inteira
para ter um resultado amanhã. Querem trabalhar a noite inteira. A oposição não, né? Os governistas, né? Os governistas querem fazer um relatório substituto, claro, tirando quase todo mundo, né? E principalmente o Lulinha. Lulinha está lá, está cheio de gente conhecida. Gente, é bom a gente parar para pensar de que se trata. Trata-se de uma ação de bandidos muito cruéis que se aproveitaram da pouca familiaridade de pessoas idosas com as plataformas digitais e não perceberam que seus contra-cheques de aposentados e de pensionistas estavam sendo surrupiados com pouca importância, R$ 35, R$ 19, R$ 13, né, para não se dar conta disso. Só que o acúmulo foram 6 bilhões de reais que tiraram de idosos, de 6 milhões e meio de idosos, né, tomando por base aqueles que disseram na Previdência que sentiram que houve alguma coisa com as contas deles. É disso que se trata. A polícia está investigando, né, mas, como envolve políticos, essa CPI mista de deputados e senadores, que tem mais de 30, então agora vai se pesar. Na hora de votar o relatório, para saber quem tem mais força, quem vai votar a favor de esclarecer esse roubo cruel de idosos e quem vai querer encobrir tudo. Como o Toffoli agia como relator lá das coisas do Master, jogando uma capa preta por cima, uma tal de toga, né? Blindando, não, ninguém fala nisso, não. Ah, vai pegar metade da República? Vai, se tiver metade podre, que joguemos no lixo essa metade podre da República que é capaz de roubar de idosos em geral, idosos com necessidade daquele dinheirinho que é pago pela Previdência, para a qual eles contribuíram toda uma vida de trabalho. Então, é disso que se trata. É uma questão moral, em primeiro lugar, uma questão ética, uma questão de justiça e de direito. O Supremo, o mesmo Supremo que mandou o Senado abrir uma CPI sobre a Covid, que deu naquela CPI do circo, o mesmo Supremo agora impediu a prorrogação. O prazo termina amanhã. E, por falar em circo, foi uma das ofensas hoje ao relator Alfredo Gaspar. É um circo. Não, ele estava lendo o relatório, apresentando o relatório que ele fez com base nos dados que a CPMI levantou e que precisaria de mais tempo ainda para ampliar as investigações. Mas já está encontrando muita gente e sugerindo o indiciamento dessa gente. Vai depois para as mãos do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que é outro que há piadas lá dentro da Procuradoria dizendo, olha, quem vai ocupar a vaga? Está vaga, quem vai ocupar o lugar? Não, está desse jeito, inclusive, lá dentro. Imagino que lá no Supremo haja também uma insatisfação semelhante, né, com os rumos que o nosso superior, a nossa Suprema Corte de Justiça, né, que está na hora de pensar a respeito, né, se vai ser uma corte criminal de primeira instância, de pequenas causas, ou vai ser realmente uma corte constitucional.